Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis. Thiago Seyboth-Wild está na terceira rodada do Masters 1000 de Madrid, após derrotar Lorenzo Musetti por 2 sets a 0 e avançar à terceira rodada, onde pode enfrentar Carlos Alcaraz, né? E assim, óbvio que o Alcaraz será favorito se avançar, né, e for enfrentar o Thiago, mas há de se lembrar que o Alcaraz não joga desde o Masters 1000 de Miami, né, quando ele perdeu nas quartas de final para o Dimitrov. Ele está tendo algum problema físico no braço direito, né? Ao que tudo indica, joga hoje, né? Ele não jogou Monte Carlo, Barcelona, mas nada foi comunicado dele não jogar até agora em Madrid, por mais que ele fizesse muitos treinos sem raquete, né, ainda não se sentindo tão confortável. Vamos ver como que o Alcaraz vai se apresentar hoje contra o Alexander Shevchenko. Mas, de qualquer jeito, né, o Thiago Wild, a meu ver, tendo uma fase incrível, né? Porque, assim, ele, depois que ganhou do Medvedev em Roland Garros ano passado, ele demorou até o ATP 500 do Rio desse ano para voltar a ganhar de um top 100. Isso é uma coisa muito louca de pensar. Ele ganha na época do número 3 do mundo e só volta a ganhar de um cara dentro do top 100 lá no ATP 500 do Rio deste ano. Então, assim, ele estava tendo muitas dificuldades, ele teve uma atuação iluminada para vencer do russo, né, em Roland Garros, mas é aquela história, né? Ainda tinha que evoluir alguns aspectos, ainda tinha que trabalhar algumas coisas no jogo dele, e hoje ele joga muito melhor porque ele é taticamente mais inteligente, né? Ainda dá para evoluir mais esse lado, mas ele tem uma consciência melhor de ir para o ataque, de cadenciar um pouco mais. O backhand dele se tornou mais sólido, então ele consegue atacar e se defender com o backhand. Ele tem trazido mais variação para o jogo dele, tentando ir mais para a rede. Ainda falta uma mão de voleador, né? Ele errou muitos voleios no jogo de hoje, talvez minha maior crítica a ele. Mas tem uma coisa que não falta o Thiago Wild, é coragem, porque assim, breakpoint contra ele vai para cima. Ele não joga em cima do erro do adversário, que é perigoso contra o Musetti, que é um cara extremamente talentoso e agressivo, apesar de não viver um grande ano. O Musetti tem 9 vitórias e 13 derrotas, mas ele é um tenista que a gente não subestima, né? Já teve atuações boas esse ano, né? Ele é um cara que tem talento de sobra. A questão é que o Musetti é um cara extremamente regular, e aí que cabia muito o fato do Thiago conseguir pressionar o italiano no jogo, né? Deixar o italiano fora da zona de conforto, ser agressivo, impedir o italiano de ditar o ritmo dos pontos, porque tem uma coisa que falta ao jogo do Musetti, é a transição defesa para o ataque, né? Ele até às vezes vai fazer isso, né? Mas ele não é um cara que faz isso com tanta naturalidade quanto os tops, né? Ele até ataca bem, né? Quando ele está no controle do ponto, ele faz coisas incríveis, mas quando ele está acuado, ele acaba jogando de uma maneira que ele fica muito vulnerável aos ataques do adversário, e a gente viu isso hoje, né? E que personalidade do Thiago também, né? Tipo, ele consegue ali, depois de um segundo game de saque dele no primeiro set, salvando breakpoints, faz aquele game ele, de devolução fantástico contra o Musetti, quebra, sustenta até o final no primeiro set. E a maneira dele para quebrar o Musetti no 4-4 do segundo set, com aquela devolução, foi fantástica. E me parece muito nítido que o quadro técnico dele está tentando trabalhar mais as devoluções, porque eu acho que isso é um problema do jogo dele, né? Não é também nada desastroso, mas assim, se ele quiser voos maiores, ele tem que machucar mais o saque de alguns adversários, né? E eu acho que ele conseguiu entender bem ali o que tinha que fazer, conseguiu boas devoluções e conseguiu ali machucar bastante o Musetti, colocar ali um ponto numa medida de que o italiano teria que ganhar na trocação, né? Às vezes iria conseguir, mas nas outras vezes o Thiago conseguia. E impressionante como que o forehand do Thiago hoje andou uma barbaridade, né? A gente sabe que é o melhor golpe dele, mas hoje estava dando pesadelos ao Musetti, porque era angulando, era na paralela, era um canhão, né? E o Musetti não teve muito o que pudesse fazer para parar o forehand do Thiago, né? E ele não hesitou em quase nenhum momento, né? Eu acho que, como eu disse, voleios, ele perdeu alguns ali que não deveria, às vezes exagerou demais nas curtas, acabou perdendo alguns pontos de graça nas curtas, mas em um contexto geral foi muito bem no fundo de quadra, teve personalidade, ditou bastante o ritmo do jogo e consegue uma vitória muito, mas muito merecida em um duplo 6-4, né? E o destaque também é o saque dele, né? Eu gosto muito do movimento do toss. Muita gente compara ao Federer, né? Porque realmente lembra muito a maneira de sacar, né? A maneira que ele gira a raquete antes de bater na bola, né? Bem bacana isso, né? E ele melhorou bastante o movimento, tá mais fluido, ele tem conseguido sacar melhor.
Então, assim, ele tem se tornado um tenista mais dinâmico e vem mostrando o nível de tênis para entrar no top 40. Eu acho que, assim, pelo menos isso, né? E se ele continuar evoluindo, quem sabe não possa se tornar um tenista top 32, começar a virar cabeça de chave em alguns torneios. Eu acho que dá para sonhar com isso, porque talento ele tem bastante, né? E se ele conseguir evoluir mentalmente, né, controlar mais a raiva em alguns momentos, eu acho que ele tem tudo para conseguir mais na carreira, porque assim, são boas vitórias contra tenistas bem ranqueados. Ele já ganhou do Khachanov, já ganhou do Taylor Fritz, ganha agora no Musetti, ele tá conseguindo um ano muito bom até agora. O Thiago Wilde vem surpreendendo, vem assim, as minhas expectativas, até porque ele não vinha jogando bem pós Roland Garros, não estava lá tão altas, né? Mas ele tem conseguido surpreender bastante. Então, agora é ver o que ele faz nessa terceira rodada, porque, como eu disse, o oponente dele pode ser Carlos Alcaraz. Ele pode apostar na falta de ritmo do espanhol? Pode. Falta de ritmo é problemática. A gente sabe que o Alcaraz já jogou no Saibro esse ano, mas não foi uma experiência muito boa, né? Porque ele perdeu em Buenos Aires na semifinal para o Nicolas Jarry e jogou 3 pontos assim, saudável lá no Rio de Janeiro, porque ele acabou tendo uma torção no pé e aí acabou abandonando contra o Thiago Monteiro. Então, assim, faz bastante tempo que o Alcaraz não está jogando no Saibro, então isso pode acabar sendo uma vantagem, assim, né? Porque, assim, temos que lembrar que ele é o atual bicampeão do torneio, mas se o Thiago Wilde quiser vencer, a forma de jogar ele tem. É agressivo, tenta ditar o ritmo do jogo e não pode deixar se intimidar pelo adversário. Isso é uma coisa que o Thiago Wilde tem. Ele não tem medo do adversário, ele vai para cima. Se ele vai conseguir incomodar o Alcaraz, se ele vai conseguir tirar o espanhol da zona de conforto, né? Isso aí só o tempo vai dizer. E vamos ver aí como que o espanhol joga hoje contra o Alexander Tchevchenko, né? Acho que vai ser uma boa amostra de entender onde é que ele tá bem, onde é que ele não tá tão bem, porque uma primeira partida, assim, no Saibro, depois de tanto tempo, certamente ele ainda vai tentar achar alguma coisa em questão de ritmo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.